Meu Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Que a Tua palavra produza em nós exatamente aquilo que o Senhor indicou que ela viesse fazer. Enche os Teus filhos com a Tua presença e que em nome de Jesus o Teu poder se manifeste nesse lugar para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. Deus seja louvado. Essa é uma palavra bastante conhecida no meio do povo de Deus. Comunhão. Comunhão é algo que a gente, a todo instante, diz que precisamos ter. Eu diria que comunhão é algo indispensável para a vida cristã. A vida cristã sem comunhão, na verdade, fica fora do propósito. E sabe, eu posso te dizer que eu sou fruto também de comunhão. Eu já devo ter falado isso aqui algumas vezes, mas eu lembro que no grupo de jovens da minha igreja, lá quando eu me converti na Bahia, há 20 e poucos anos atrás, éramos uns 30. E era um grupo tão unido, tão forte. Aquele grupo de jovens estava sempre juntos ali e saía nos finais de semana, no sábado após o culto, quando tinha um retiro de carnaval. Meu Deus do céu, vinha gente de outras igrejas para participar com a gente também. A nossa igreja, que tinha cerca de 30 jovens ali, ou um pouco mais, contando com os adolescentes, o retiro dava 60, 70 pessoas, porque vinha irmãos de outras igrejas para estar nesse momento de comunhão. E esses dias eu falava com um dos amigos de lá, da minha cidade, e lembrando com ele que daquela geração, daqueles jovens que participavam daquilo ali, uma grande parte se tornaram pastores. Rui, Pedro, eu até anotei aqui, Edson, Rodrigo, Daniele, eu. Mas ainda tem outros que fazem parte de Ministério do Louvor e tem um ministério forte dentro da igreja, trabalhando e abençoando vidas, como a Luíla, como o Franklin. Homens e mulheres que se dedicaram, mas que o momento da comunhão, aquela comunhão lá no princípio da caminhada, foi fundamental para chegar até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que essa comunhão ainda não é o essencial. Ela é necessária, é preciso que isso aconteça. Mas a comunhão com Deus, essa sim, é fundamental e eu diria que é vital para a vida cristã. Um cristão que não consegue ter comunhão com Deus, ele precisa repensar a sua vida espiritual. Ele precisa repensar os seus conceitos de dizer que é um cristão. Porque precisamos, irmãos, viver ligado a esse Deus. Precisamos estar a todo instante nele, em oração, em louvor. Mas isso só acontece se tivermos de fato com ele comunhão. E antes que você pense que a comunhão é algo que nós buscamos, a comunhão com Deus, eu te digo que Deus, muito antes de você pensar em buscá-lo, Ele já desejava ter comunhão com você. Foi assim desde o princípio. A Bíblia nos fala que todos os dias, na virada do dia, o Senhor vinha falar com Adão. Era Ele quem vinha de encontro ao homem para um momento de conversa, para um papo, para um momento agradável do homem com Deus, mas era Deus quem vinha até o jardim todos os dias. Mas a palavra do Senhor nos diz que o homem peca, se afasta de Deus
E depois de um tempo o homem volta a essa tentativa de se aproximar de Deus novamente. Quando lemos ali o livro do Gênesis, que acabamos há pouco tempo no estudo da escola bíblica, encontramos o homem caminhando longe de Deus e de repente o homem começa a voltar para Deus, tentar se aproximar de Deus. Ou temos comunhão com Deus, ou não somos cristãos. Ou temos comunhão com Deus, ou não somos cristãos. E a Bíblia vai nos mostrar em toda a sua história, Deus buscando esse momento de comunhão com o homem, de intimidade, de se apresentar, de fazer o homem estar de novo na presença dele. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Não tem muita dificuldade para encontrá-lo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto, pensou Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém. Glória a Deus. Encontramos aqui, depois de um período muito longo, em que Deus parecia ter esquecido do seu povo, Deus voltando a um contato real com o homem. E como eu disse, não foi Moisés quem foi àquele monte em busca do Senhor. Não, ele foi ali levar as ovelhas para comer. Mas Deus o conduziu àquele lugar, assim como o Senhor te conduziu a esse lugar nessa noite. Deus o conduziu àquele lugar porque Deus queria falar com ele. Deus queria ter com Moisés um momento face a face. Deus queria ter com Moisés comunhão. E a Bíblia nos diz que enquanto Moisés cuidava do rebanho, ele percebia que ao longe um arbusto estava em chamas, mas não era consumido. E ele se aproxima, e quando ele chega, Deus chama Moisés pelo nome. Deus nos conhece pelo nosso nome. E quando Ele pensa em você, quando Ele envia uma bênção para a tua vida, quando Ele envia um recado, Ele fala o teu nome. Assim como Ele chamou Moisés pelo nome, Ele também te chamou pelo seu nome. E nessa história magnífica, encontramos Deus se aproximando do homem, e Moisés se assusta tanto, porque é algo extraordinário ouvir a voz do Senhor, que a Bíblia nos diz que Moisés se prostra no chão e cobre o seu rosto. Ele estava dizendo: olha, eu não sou capaz de olhar a face do meu Senhor.
Mas naquele instante Deus entrega a Moisés uma palavra, dizendo a ele da sua missão, que ele queria a partir daquele momento, falando a Moisés da missão que ele tinha para a sua vida. E a partir de agora, vamos encontrar em todo o livro do Êxodo, a Bíblia nos falando dessa amizade que se forma entre Deus e um homem chamado Moisés. A comunhão é algo tão importante, e eu comecei falando da comunhão entre irmãos, e ela também é importante. Isso nos traz uma base, um conforto, um abrigo em determinado momento. Que Davi, no Salmo 133, no verso 2, ele diz: como é precioso a comunhão entre os irmãos, é como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão e vai até a orla das suas vestes. É como o orvalho que desce do Hermon e produz vida em todo o vale. A comunhão é algo importante. A comunhão nos faz vivos. Por isso eu comecei falando da comunhão entre irmãos. Mas a comunhão com Deus é vital. A vida de Moisés, até aquele instante, parecia não ter muito sentido. O cara nasceu em um período em que meninos eram para ser mortos. Foi criado por obra e graça do Senhor pela filha do faraó. Cresceu no palácio, vivendo com todo o conforto e luxo. Depois de uma certa idade, 40 anos mais precisamente, precisa fugir. E agora vai pastorear ovelhas. A vida de Moisés parecia ter perdido o sentido, o foco principal, o foco inicial. Mas tudo era um propósito, era um plano de Deus. Deus estava ensinando àquele homem o que ele iria fazer durante um bom período da sua vida. Mas a vida de Moisés, como condutor do povo de Deus, não seria possível se ele não tivesse com Deus intimidade. A vida de Moisés não seria nada agradável para tentar tirar o povo de Israel do Egito se ele não tivesse essa comunhão com o Senhor, se ele fosse ali por ele mesmo. A Bíblia nos diz no capítulo 33, no versículo 11, que Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. O que Deus quer de mim e de você nesse dia é esse momento, é essa intimidade. Deus quer que você abra o seu coração diante dele e possa falar toda a sua verdade. Diante de Deus você não precisa esconder nada. Seja você diante do Senhor. Abra o teu coração e se entregue a Ele em tudo, sem reservas. Moisés começou dizendo, quando Deus lhe disse qual seria a sua missão, ele disse: Senhor, eu tenho dificuldade para falar, eu não me expresso bem. E alguns teólogos dizem que Moisés talvez tivesse a língua presa ou gaguejasse. Ele disse: Senhor, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade de me comunicar com o faraó. Olha a minha dificuldade de falar. Mas isso só foi possível Moisés dizer a Deus porque eles estavam ali criando uma intimidade. E quando nós criamos essa intimidade com o Senhor, quando nós nos colocamos diante dele e começamos a buscar, começamos a nos derramar, começamos a conhecer a Deus de verdade, podemos rasgar o nosso peito, podemos rasgar o nosso coração e falar a Ele as nossas limitações, falar a Ele os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas isso só pode acontecer se a gente tiver com Ele comunhão. A Bíblia nos diz que Moisés, ainda sem entender tudo aquilo, conseguiu provar do poder de Deus ainda naquele monte. Ele disse: o que você tem na mão, Moisés? Ele, um cajado, joga no chão. E no momento em que Moisés joga aquele cajado no chão, ele se torna uma serpente.
E ele se afasta, ele fica assustado com aquilo. E a Bíblia diz que o Senhor diz: pegue no rabo dessa cobra. Ninguém pega numa cobra por trás, ela vai morder. Mas Moisés confiou no Senhor, e a Bíblia diz que ela voltou a ser uma vara. Olha para a tua mão, Moisés. E ele olha. Agora coloca dentro da tua veste. E quando Moisés tira, a Bíblia diz que a mão dele estava com lepra. Ele se assusta, ele se desespera. E Deus manda que ele colocasse a mão de novo. E quando ele tira, a mão estava sarada. Ali Deus começava a se revelar a Moisés. Quantas vezes o Senhor já se derramou diante de você? Quantos milagres na tua vida você já pôde viver? Quantas coisas extraordinárias você pode contar que Deus fez por você? A primeira foi te salvar, mas quantas outras coisas você tem como testemunho de vida? Isso tudo Deus faz para que você consiga confiar nele, para que você continue se entregando a ele. Deus não precisa provar nada para ninguém, ele é Deus, mas ele faz isso para que o homem consiga entender que ele, com toda a sua grandeza, com toda a sua glória, se preocupa com cada um de nós. A palavra está falando de um Deus que foi o Deus de Moisés. É esse Deus que estamos falando aqui, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, homens que viveram há milhões de anos. Mas esse Deus continua buscando ter intimidade comigo e com você. O tempo de Moisés passou, de Abraão, de Isaac, de Jacó, ficou para nós como referência esses homens. E que referências, né? Mas Deus hoje quer ter comigo e com você exatamente o que Ele teve com Moisés: amizade, intimidade, comunhão. Como o próprio Jesus chegou a dizer, olha, aos discípulos: eu já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. Porque o amigo, ele sabe o que o outro está fazendo ou tem para fazer, e vocês sabem tudo o que eu vou fazer. Tudo que meu Pai manda eu fazer, eu conto a vocês. Jesus estava dizendo: olha, Deus mais uma vez se coloca diante do homem para ter com ele comunhão. No momento em que a humanidade estava perdida, Deus envia o seu Filho. Novamente Deus vem ao encontro do homem. Jesus veio a esse mundo com o propósito de ligar o homem a Deus novamente. E muitos não entenderam, por isso o crucificaram, mas graças a Deus que o crucificaram, porque ele morreu e ressuscitou, nós temos acesso à sala do trono. Nós hoje podemos estar diante de Deus, e a Bíblia nos fala que Moisés cobriu o seu rosto porque ele tinha medo de Deus. Ele não queria ver Deus face a face, ele não queria ver a face do Senhor, ele teve medo. Mas o mais interessante é que no momento em que Jesus se entrega na cruz, o véu do templo que trazia uma separação do homem para Deus e representava isso de fato, a Bíblia diz que aquele véu se rasga. Era Deus dizendo assim: agora não tem nada entre o homem e eu. Todas as barreiras foram quebradas. Não há mais empecilho, nada impede que o homem tenha comigo intimidade. Nada impede que o homem tenha comigo uma comunhão. E aquele lugar que estava atrás do véu era um lugar que representava a presença de Deus. Era como se aquele lugar fosse a sala do trono na terra. E o sacerdote entrava ali uma vez no ano, amarrado pela cintura. Porque se houvesse naquele homem qualquer falha, ali mesmo ele ficava e ninguém poderia tirá-lo. Então ele era amarrado, e se ele morresse lá, ele era arrastado dali.
Sabe, irmãos, Deus, Ele faz e continua fazendo, Ele fez e continua fazendo de tudo para chamar a tua atenção. Deus continua fazendo de tudo para ter você assim com Ele. Deus continua fazendo de tudo para que você esteja ligado a Ele e que a todo momento você possa estar na presença dEle, abrindo o teu coração, falando com Ele, tendo intimidade com Ele, porque foi para isso que Deus nos fez, com o propósito de estar nele. Nesses dias, nessa última semana, começou a novela, né? Gênesis. Não sei se vocês assistiram. Eu assisti. Mas eu percebi que nas redes sociais um monte de gente falou de uma cena que não está na Bíblia, mas que foi extraordinária aquela cena da novela. É o momento em que Adão chega em um determinado lugar e começa a cantar uma canção em forma de oração e dizendo a Deus: eu quero voltar ao jardim da inocência. Eu quero voltar à comunhão contigo. E mesmo aquilo sendo uma obra de televisão, algo que tem a licença poética como um momento desse, mas aquilo me trouxe uma reflexão. E é por isso que Deus falou tanto comigo essa semana sobre esse assunto. Porque depois que eu ouvi aquilo, não saiu do meu coração o desejo de estar na presença de Deus, de ter comunhão com Ele, porque é algo que Deus deseja ter comigo. Não é um desejo meu, não é um desejo teu, é um desejo de Deus para com você. Que estejamos com o nosso coração aberto, que estejamos com o nosso coração escancarado diante de Deus nessa noite, porque Deus está neste lugar dizendo: eu quero ter com você comunhão, eu quero ser íntimo teu, eu quero estar ao teu lado, eu quero caminhar ao teu lado, nos momentos bons e nos momentos ruins também. Às vezes a gente pensa que Deus nos abandona na hora da dor, e a gente às vezes tem essa sensação, quando a coisa está tão difícil, a gente diz: não é possível, Deus não está aqui, não é possível, tanto sofrimento. Mas Jesus nos advertiu lá atrás, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus estava dizendo: olha, as dificuldades virão, é inerente à vida, só que Deus está com cada um de vocês. Eu estarei com vocês, disse Jesus, até a consumação dos séculos, até os últimos dias. Eu estarei com vocês. E por que Jesus diz: eu estarei com vocês? Ele quer dizer que um dia Ele não estaria mais conosco? Não, é porque Ele estava dizendo que um dia nós estaríamos com Ele, no céu, na presença de Deus. É para lá que Ele quer nos levar. Mas para um dia estarmos nesse lugar que o Senhor Jesus disse que Ele iria preparar para nós, precisamos agora ter comunhão com Ele. Precisamos agora viver esse momento de intimidade, viver esse momento de busca, esse derramar de Deus que está acontecendo. Nós precisamos estar abertos para receber. O profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, Abacuque capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz assim, é o profeta Abacuque falando: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Mas eu grifei na minha Bíblia um trecho desse versículo 2. Realiza de novo em nossa geração as mesmas obras. Esse foi o pedido do profeta Abacuque. Essa foi a oração que ele fez.
Essa deve ser a palavra que vai sair da nossa boca hoje. Precisamos abrir o nosso coração. E assim como o profeta disse: Deus, eu ouvi falar, eu ouvi dizer da tua grandeza, da tua fama. O Senhor fez grandes coisas no passado, traz em nossa geração, traz para os nossos dias as mesmas obras que o Senhor já completou, que o Senhor já fez em outro tempo. É tempo de abrirmos o nosso coração e pedir a Deus: faz de novo, faz mais uma vez, vem sobre nossas vidas, vem sobre essa nação, vem sobre o teu povo. Irmãos, o mundo direciona para o tempo final. O mundo caminha em uma estrada que é de mão única, não tem retorno. Estamos indo em direção aos últimos dias. E essa estrada, como eu disse, é uma estrada sem volta, sentido único. E ela vai afunilando cada vez mais. Cada dia mais, essa estrada vai ficando mais estreita. O dia da volta do Senhor está se aproximando. Jesus está com os seus anjos preparando aquele exército de anjos que virá para buscar a sua igreja. Mas nós só iremos subir com o Senhor para estar com Ele na sua glória se tivermos hoje comunhão com Deus. Precisamos buscar, precisamos clamar ao Senhor, precisamos nos rasgar e pedir a Deus pela misericórdia dEle, que Ele fale conosco. Somos falhos, pecadores, cheios de defeitos. Quem não os tem? Somos cheios de defeitos. Pela nossa vida em si, o nosso caminho é de morte. Mas a Bíblia nos diz que Deus olha para mim e para você com um olhar de misericórdia, porque temos a marca do seu Filho. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e é esse sangue que proporciona para a minha vida, é esse sangue que proporciona para a tua vida, é a comunhão que precisamos ter com Ele. Quando você fala com Deus, e Ele olha em tua direção, Ele vê a marca do sangue de Jesus em você, e a tua voz é ouvida e recebida na sala do trono. A Bíblia nos diz que a nossa oração é levada até a sala do trono pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que veio no lugar de Jesus, porque Ele disse: olha, eu vou, enviarei outro do mesmo, o Espírito da verdade, o Consolador. E é esse Espírito que agora está aqui nesse lugar, se movendo em nosso meio, e Deus, através dele, tentando nos convencer da importância de termos com Ele comunhão. A palavra do Senhor nos diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a essa intimidade. É com o Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas que vamos conseguir estar diante do Senhor. Precisamos buscar. E esse ano de 2021 é o ano do avivamento, como falamos no projeto de vida. Vamos buscar ao Senhor, que aquilo que foi tratado no projeto de vida 2021 não tenha ficado no ano passado, nas mensagens do ano passado, mas que possamos trazer para hoje e pedir a Deus que Ele venha nos avivar, que Ele venha nos encher, que Ele venha derramar do seu Espírito sobre nossa vida, porque precisamos ter com Deus comunhão. A palavra, a Bíblia Sagrada, é o lugar onde você vai começar a conhecer a Deus.
É através do conhecimento da palavra que você vai conhecer Deus. No momento em que você conhece a Bíblia, você conhece Deus. E através desse conhecimento, você começa a ter com Ele intimidade. Você vai conseguir direcionar a tua oração. A tua oração já não vai ser mais vazia, porque você conhece as promessas contidas aqui para você. É conhecendo a palavra que vamos crescendo e vamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou, levar a sua palavra a outras pessoas. Mas muitas vezes nós queremos levar a palavra de Deus a outros, mas nós mesmos não estamos convencidos ainda. Mas pastor, já aceitei Jesus. Pois é, mesmo assim. E muitas vezes nós estamos tão fracos, tão frágeis, que parece que nem conhecemos a Bíblia, que nem aceitamos a Jesus. Mas se buscarmos a Deus de verdade, se nos derramarmos diante de Deus de verdade, se o nosso coração estiver aberto, se estivermos prontos para receber o que Ele tem para nós, irmãos, Deus vai fazer algo tão extraordinário dentro de você. Deus vai fazer crescer algo tão grande dentro de você chamado amor. É um amor que não dá para explicar com palavras. Mas porque amor é algo que não se explica. A gente até desenha um coração representando o amor, mas o amor não tem nem forma. Deus não tem uma forma específica para que nós possamos o adorar, porque Ele é assim. Adoramos Ele porque Ele é bom, porque Ele é amor. Isso não é uma forma, essa é a essência de Deus. E quando conhecermos mais a Ele, quando estivermos mais ligados nele, esse amor vai crescendo dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus vai poder fazer em você morada. O Espírito Santo vai poder atuar na tua vida e fazer você ter com Deus uma comunhão como você não imaginava nunca que um dia pudesse ter. O Senhor quer te chamar de amigo. Assim como a palavra diz que Ele ia no capítulo 33 de Êxodo, no versículo 11, assim como a Bíblia nos diz que Ele tinha com Moisés momentos face a face, como um amigo tem com o outro, Ele quer ter esse momento com você. Deus quer olhar no teu olho, Deus quer ouvir as tuas verdades, Deus quer ouvir as tuas lamentações, as tuas angústias, as tuas dores. A gente só pode falar isso quando alguém é muito íntimo da gente. Precisamos pedir ao Senhor que Ele faça de novo em nossa vida o que um dia Ele já fez. Que Ele faça em nossa geração o que Ele já fez em outras gerações. Porque falamos tanto de Paulo, Pedro, Silas. Porque está na Bíblia, pastor. Mas por que falamos dos homens da nossa geração, de grandes homens de nossa geração? Billy Graham e tantos outros. No nosso país tem tantos homens de Deus renomados no mundo inteiro. Mas quando a gente olha, são homens de mais idade, alguns que já morreram. E por que Deus não pode fazer isso agora nas nossas vidas? Sabe quem será a geração mais tarde, a geração daqui a 20 anos, que vai ser referência para os que estão chegando na fé? Você. Mas isso só vai acontecer se você tiver com Deus intimidade hoje, para que a tua história cresça na presença dEle. Deus quer fazer teu nome conhecido como um homem e uma mulher de Deus, que tinha com Ele intimidade. E veja que na Bíblia Deus mostra aqueles personagens que tiveram intimidade com Ele. Deus dá destaque às suas histórias. Os que fracassaram também, mas aqueles são para nos dar exemplo do que não devemos fazer. Mas como disse o profeta Abacuque, realiza de novo em nossa época as mesmas obras
faze-as conhecidas em nosso tempo. Que possamos buscar ao Senhor nesse momento, que possamos, na presença do Espírito Santo agora, pedir a Deus: faz de novo em minha vida, Senhor. Tudo aquilo que já foi feito no passado, tudo aquilo que o Senhor já fez na vida de grandes homens e mulheres de Deus. A nossa igreja foi fundada por uma mulher que é referência no mundo pela grande obra que o Senhor fez, a Aimee. Mas será que Deus não pode fazer isso hoje, através da minha vida, através da tua vida? Claro que pode. Deus é o mesmo. Precisamos somente buscar a Ele. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Não somente para cantar uma canção, mas eu quero que você, se você quiser, busque a presença de Deus nesse momento. Busque o Espírito Santo de Deus nesse momento, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que está neste lugar, que já falou com você. Peça a Ele: faz de novo, Senhor. Vem no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Que a tua presença possa encher os corações que estão abertos nessa noite. Nós te desejamos, Espírito Santo. Vem sobre nossas vidas. Enche a tua igreja, enche o teu povo, enche o teu povo, enche o teu povo, Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, recanta la bashuri canta, ore canta la bashuri ande cara, ore canta la bashuri canta la bashuri ande la basturi canta la basturi canta la, shuri le canta la bando shuri canta la basturi canta la bashuri canta la basturi, ore canta la bashuri ande la basturi canta, sri canta la bashuri koi halabata jaos, ore canta la manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Bendito seja teu nome, meu Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio.
Tu tem liberdade, Espírito Santo, para atuar em nossas vidas. Vem sobre cada um dos teus filhos nessa noite. Oh, aleluia. Santo é o teu nome. Exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória seja dada a ti, meu Deus. Que os teus filhos possam nesse momento abrir a sua boca e clamar ao Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos enche com a tua presença. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Clame ao Senhor a presença dEle nesse momento. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nesse momento. Recanta la bachurianda, oreanda la bachuricanta. Santo é o nome do Senhor. Ele está neste lugar. Ele quer encher a tua vida. Clame ao Senhor nesse momento. Santo, santo é o teu nome, Deus. Oh Senhor, pela tua misericórdia, nos usa, nos enche, nos faz transbordar, meu Pai. Somos vasos em tuas mãos, mas que possamos ser vasos de honra, para a honra e glória do teu nome. Que o louvor que sai dos nossos lábios, na verdade, saia do nosso coração, ó Deus. Que o nosso coração nesse momento esteja em chamas pela tua presença. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo como no dia de Pentecostes, aleluia. Faz de novo, Espírito Santo, em nossas vidas, como o Senhor fez na vida de grandes homens como Paulo, como Pedro. Faz nas nossas vidas, faz nos nossos dias, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Aimee e de tantos homens e mulheres que abriram mão de suas vidas para te servir. Mas isso só aconteceu, meu Deus, porque havia com o Senhor comunhão, intimidade. Que tenhamos essa intimidade necessária para que o Senhor nos use segundo a tua vontade. Oh, aleluia. Faz de novo, Espírito Santo. Faz de novo, Espírito Santo. Mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama a ti, o que dizer, o que fazer quando ele vem. Ele está neste lugar. Oh, recanta lá, bachurianda. Recanta lá, bachuri, canta lá, bachuri, canta lá, bachurianda. Recanta lá, bachuri, canta lá, bachuri, canta lá, bachuri. Recanta lá, bachuri, canta lá, bachuri. Recanta lá, bachuri, canta lá, bachuri, canta lá, bachuri. Chora, banda lá, lá, bachuri. Recanta lá, banda lá, bachuri. Canta mais. E nós te desejamos outra vez. Nosso amigo, Santo Espírito. Esperamos ver o teu soprar. Aleluia.
teu poder, Espírito Santo de Deus, sobre nossas vidas. Vem manifestar os teus sinais. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele O que dizer, o que dizer? O que dizer? Deixa eles. O que fazer quando Ele mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificando ao nome dele. Aleluia, meu Deus. Louvado seja teu nome, ó Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, quando Deus começou a falar ao meu coração com essa palavra, ontem, quando eu comecei a preparar essa mensagem, e hoje quando eu estava aqui na igreja, eu vim pela manhã para aqui, comecei a clamar a Deus e comecei a buscar ao Senhor. Eu pedi a Deus que Ele tocasse no coração de cada um dos que estivesse aqui nessa noite, que as pessoas que viessem a esse lugar saíssem daqui cheios da presença do Senhor. Esse é o ano do avivamento, irmãos, e eu não vou me cansar de dizer isso. Vamos buscar ao Senhor. Esse é o tempo, esse é o ano de nos prepararmos para a volta do nosso Deus. Porque se Ele vier e nós não estivermos preparados, como aquelas virgens que não guardaram o azeite, ficaremos. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos escolheu para nos deixar no caminho, mas é necessário que coisas sejam feitas para que não fiquemos pelo caminho. Vamos fazer nesse tempo. Vamos buscar ao Senhor. Que essa geração, que esse povo seja o povo que clama, que busca o Senhor. Que sejamos o povo impactado pelo poder de Deus. E que com isso possamos saquear o inferno e povoar o céu. Porque as nossas vidas estarão cheias do poder e da glória do Senhor. O Espírito Santo de Deus estará atuando em nossas vidas, ministrando palavras proféticas sobre as pessoas. E vidas serão transformadas através da tua vida, através da palavra que vai sair da tua boca, porque o Espírito Santo de Deus é quem vai falar através de você. Esteja preparado, ou melhor, esteja se preparando para o que Deus tem para fazer através da tua vida. O avivamento que tanto falamos no projeto de vida, e que, como eu disse, vamos falar durante todo esse ano, não vai acontecer na igreja, vai acontecer na tua vida. Quando falamos, a igreja vai receber, fica tão longe da gente. Isso vai acontecer na tua vida, é esse avivamento que Deus quer fazer sobre esse povo. Temos capacidade de fazer o reino de Deus crescer. O Senhor nos deu capacidades, inúmeras capacidades, cada um de nós. Só basta eu, você, nos colocarmos no lugar onde devemos estar.
Lá no princípio da mensagem eu falei o nome de amigos meus, que hoje são pastores. E de quantos aqui, amanhã eu vou apontar dizendo que são pastores e pastoras também? Quantos de vocês, e não estou falando aqui palavras ao vento, não, estou falando sério. Quantos desses jovens aqui, Misael, estou de olho em você, Atila. Quantos desses meninos, desses homens e mulheres que estão aqui, amanhã serão pastores? Ou você acha que o pastor Max vai viver para sempre pregando? Não, um dia tem que ter outro no lugar. Sabe, irmãos, ninguém nasce pastor. Todo mundo sai daí, sai do banco, para vir para esse lugar, para estar em cima do altar, para deixar Deus usar. Mas é necessário, como eu falei, voltando um pouquinho na mensagem, mas como eu falei daquele momento que aquela turma de jovens tinha intimidade com Deus, que fazia retiros, que o pastor às vezes tinha que sair da casa dele para vir reclamar que o culto não tinha acabado ainda. O pastor morava perto da igreja, dava 10 da noite e a gente estava lá, o culto acontecendo, e o povo buscando, e era aquele derramado do Espírito Santo. O pastor precisava chegar na porta da igreja e fazer assim, porque a gente não queria sair daquele lugar, porque a gente queria mais. E se continuarmos buscando ao Senhor, se essa geração continuar buscando ao Senhor, assim como o profeta Abacuque clamou, vai acontecer de novo. Sabe, eu vou ficar muito feliz lá na frente do meu ministério, quando eu disser, olha, eu fui pastor lá na igreja do São Conrado, e hoje lá tem fulano, ciclano e beltrano que são pastores. Será uma honra na minha vida, e eu quero poder levar essa coroa, essa pedra na minha coroa, porque a coroa eu já tenho, o Senhor já me coroou, eu tenho meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, e a minha coroa já está lá na estante esperando no dia que eu chegar no céu. Mas eu quero uma pedrinha que representa a tua vida, como um homem ou uma mulher que se tornou um ministro do Evangelho, alguém que leva a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Busque ao Senhor, busque a Deus, porque Ele tem muito para fazer no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?